Ok? Então, agora também estamos na rede via Facebook. Então, por favor, com a palavra. À vontade. Gostaria de cumprimentar o senhor presidente da Câmara, os vereadores, os professores e os funcionários públicos aqui presentes. Inicio reforçando a importância dos profissionais mais importantes em nossa sociedade, professores, mas que, infelizmente, não são tratados como tal. Aqueles que nos transmitem conhecimento, que são a base para a boa formação de um cidadão e que lutam todos os dias pela valorização de sua profissão. Tenho um exemplo bem claro em minha casa. Minha mãe, professora de rede pública há mais de 10 anos. Portanto, vejo bem de perto a realidade dos nossos professores, os desgastes físicos e psicológicos sofridos, as inúmeras vezes em que são obrigados a deixar de lado seus momentos de lazer para corrigir provas e trabalhos, a precarização do meio em que trabalham e a desvalorização de sua profissão. Infelizmente, vivemos em um país onde os profissionais mais essenciais em nossa sociedade precisam fazer greves e manifestações para que suas necessidades sejam ouvidas, para que possam exercer sua profissão com dignidade e para serem reconhecidos e remunerados como tal. Por isso, estou aqui hoje, para apoiar nossos professores e para pedir apoio dos senhores vereadores e de todos aqui presentes para que juntos possamos transformar a realidade dessa profissão, que é essencial para a construção do futuro de um país. Obrigada. Obrigada, Carol. Outro aluno que se colocou à disposição e pediu um espaço para falar é o aluno Márcio Falkenbach, que faz o 2º ano da formação de docentes. Primeiramente, gostaria de cumprimentar o senhor presidente da Câmara, demais vereadores e público, e em especial aos professores e funcionários públicos e estaduais que se fazem presentes. Quando debatemos o tema educação, temos de ter em mente que a mesma está diretamente ligada à sua qualidade, e sua qualidade, à valorização dos profissionais da área. Como aluno do curso de formação docentes, pude notar, no início desse ano letivo, que devido à baixa procura, não houve abertura da turma de 1º ano, o que reflete a atual situação e o baixo interesse no ingresso ao meio educacional. Assim como Immanuel Kant citou, o homem não é nada além do que a educação faz dele. A educação é a base de nossa sociedade e nosso primórdio. Então, é nosso dever, enquanto cidadãos, lutar por melhores condições de ensino e também pela valorização e o direito de seus profissionais, que constroem a aprendizagem. Grato pela atenção. Obrigado a todos. Nós preparamos alguns itens que consideramos importantes para esclarecer aos senhores vereadores e à comunidade como um todo dos motivos que levaram a essa greve. Privatizar todas as escolas e universidades públicas, implantando sistemas de vouchers para cada aluno matriculado em escolas particulares, o governo paga uma bolsa diretamente à escola. Cada escola pode optar se receberá apenas a verba do governo ou se cobrará uma taxa extra. Esse é o trechinho de um livro do atual secretário de Educação, Renato Feder. O livro se chama Carregando o Elefante. Desde 2010, o Estado tem implantado uma política educacional de desmonte da escola pública, sendo acentuado nos últimos 3 anos. Durante todo esse processo, o atual governador Ratinho Júnior esteve envolvido como deputado, tendo conhecimento das condições difíceis enfrentadas no serviço público e, durante toda a sua campanha, afirmou que trabalharia no sentido de garantir a qualidade do serviço público e os direitos dos servidores, colocando diálogo e discussões como ações necessárias para que houvesse avanços. Ao iniciar o seu mandato, ele nos apresenta um secretário de Educação que trabalha contra a educação pública, no sentido de promover um desmonte ainda maior do processo educacional.
deixando a população ainda mais prejudicada, no que tange às suas necessidades essenciais, que é a educação, saúde e segurança. O atual secretário Feder traz para o sistema educacional propostas e projetos sem antes discutir ou consultar quem está diretamente envolvido com o processo educacional, deixando claras suas intenções em mercantilizar o sistema educacional paranaense, visto que ele, como empresário, já afirmou: tudo deve ser comercializado, inclusive a educação. Temos vários casos concretos para citar que atingem diretamente a qualidade de ensino, que atinge o nosso aluno lá no chão da escola. Como, por exemplo, a sala apoio. Ela atendia alunos de 6º e 7º anos, divididos em níveis, não alfabetizados, em processo de alfabetização e com dificuldades de aprendizagem. Esse projeto dispunha de 20 horas aulas, que eram ocupadas por professores formados em áreas de matemática e português, sendo 10 horas para cada disciplina. As salas tinham no máximo 20 alunos, e as aulas começavam sempre em meados de março, para que desde o início do ano as dificuldades dos alunos fossem trabalhadas e superadas. Porém, no início deste ano, fomos surpreendidos com uma nova proposta, um novo programa. Nos informaram que a sala apoio não existiria mais e, no lugar, viria um programa chamado Mais Aprendizagem, que não foi debatido com os educadores. Este programa, que deve começar somente em agosto, depois que os alunos já passaram por um semestre inteiro enfrentando dificuldades, apresenta mudanças absurdas. Por exemplo, não há mais a exigência da formação do professor em matemática ou português. Pode ser qualquer área de formação. Não existe mais a separação das turmas por critérios. Aliás, os critérios de contratação desses profissionais que atenderão as turmas é empatia e resiliência. Como se mede isso? As horas-aulas foram reduzidas à metade. Ao invés de 20, agora são 10. 2 atividades e 8 em sala. O professor não atenderá mais somente 20 alunos, ele poderá atender de 10 a 200 alunos, sem a devida separação em níveis de dificuldade como antes era feito. Como trabalhar com esses alunos com tantas dificuldades, começando somente no 2º semestre? É assim que o secretário e o governador se preocupam com a educação do Estado? E as salas superlotadas? Também desmentem que o governo está preocupado com a qualidade. Essa é uma reivindicação que vem de muitos anos. Ele se preocupa apenas com índices do IDEB. Temos, em média, 40 alunos por sala, onde cada um tem necessidade diferenciada. Cabe ao professor trabalhar com exposições de aulas variadas, atividades específicas, provas diferenciadas de acordo com a necessidade de cada aluno. Atividades essas organizadas em um tempo que não é suficiente, já que a lei da hora-atividade também não é respeitada. O governo realiza provas para avaliar a qualidade da educação, sem a menor preocupação se o aluno já foi trabalhado com o aluno esses conteúdos cobrados nessas provas em larga escala. O governo não trabalha com provas diferenciadas, não há professor apoio para os alunos que apresentam necessidades especiais, e é a própria escola que se vira como pode para dar um jeito de superar essas limitações, remanejando profissionais para a aplicação dessas provas. A Prova Paraná é um programa que começou este ano, sem nenhum tipo de discussão. Ele deriva da Prova Brasil e deve ser aplicado a cada 2 meses, como disse, com o objetivo de avaliar a qualidade da educação do Paraná. Mas a forma como ela é realizada não prova nada, pois não respeita cronogramas de conteúdos programáticos anuais, abordando assuntos que ainda não foram trabalhados com os alunos, além de apresentar inúmeros erros, que fica a cargo da escola imprimir erratas para corrigir esses erros, e lembrando que o xerox das escolas, quem paga é a PMF, as custas das festas juninas, das rifas. O Estado reclama o tempo todo de falta de recursos. Então, por que um gasto absurdo como esse? E queremos deixar claro que a questão não é que temos medo das avaliações. O que questionamos são as metodologias usadas para a execução dessas provas. Outro absurdo é a proposta de um material complementar para a rede pública estadual.
Nós já temos os livros fornecidos pelo governo federal, sem ônus ao governo estadual. Para que mais gastos? A questão, a quem interessa essa comercialização interna dentro do Estado de um material extra? A Lei 11.738 também é desrespeitada pelo Estado do Paraná. Essa lei define a jornada de trabalho de um profissional da educação, que deve ser dividida em 2/3 da carga horária em sala de aula e 1/3 no preparo das atividades. Isso quer dizer que, de 20 horas aulas, que é o concurso, para 20 horas, seriam divididas em 14 horas em sala e 6 de hora atividade. O que ainda não é suficiente para os professores não levarem trabalho para casa, como bem disse a nossa aluna Carol, que tem a mãe professora e acompanha isso de perto. Ela sabe, e quem conhece a vida aí de professores, o quanto esses profissionais se privam do convívio familiar para que, de forma não remunerada, consigam vencer todo esse trabalho que envolve uma sala de aula. Queremos que a lei da hora-atividade seja cumprida. Outra questão que para nós é de extrema urgência é a condição do professor PSS. São os professores contratados por tempo determinado. Eles sofrem com a precarização de um contrato terceirizado e são obrigados a trabalhar em várias escolas. Inclusive, são chamados de professores itinerantes, porque trabalham em 3, 4, 5 escolas. São mais de 29 mil profissionais nessa condição, de professores e funcionários. Eles não podem sequer, conforme esse contrato PSS, acompanhar o filho doente no hospital. Porque esse contrato de terceirização não dá esse direito. O atestado é somente do profissional. O filho, se adoecer, a mãe ou o pai, professor, o funcionário não pode acompanhar. E agora, para piorar a situação, o Estado quer cobrar uma taxa de R$100 para a inscrição desse profissional no processo seletivo, que é feito anualmente. Isso pode fazer com que um professor, um funcionário PSS, tenha que gastar até R$600 uma inscrição, já que essa inscrição é feita em cidades diferentes, em disciplinas diferentes. E ainda serão submetidos a provas escritas, bancas avaliativas. Mais uma vez, aquele discurso da contenção de gastos não faz sentido, pois essa forma de contratação de funcionários temporários demanda um gasto enorme, formação de banca, avaliações, funcionando como se fosse um concurso público. Então, já que vai ter esse investimento, já que vai ter esse gasto, por que não fazer um concurso público de verdade? Os professores PSS não estão achando ruim fazer a prova e a banca, estão achando ruim passar por esse processo sem que seja um concurso público. Porque é isso que o profissional merece, o direito a um concurso público e um contrato de trabalho que respeite os seus direitos. Temos ainda a punição para os educadores doentes. Isso acontece sempre que um professor se afasta por mais de 30 dias por decorrência de alguma doença, algum problema de saúde. No ano seguinte, ele tem como punição, na hora da distribuição de aulas, ele é impedido de pegar aulas extraordinárias, como se adoecer fosse culpa do profissional. Outra alteração que também foi feita e que está fora da lei é a alteração feita no professor pedagogo, na carga horária na jornada do professor pedagogo, que prestou concurso e assumiu para cumprir uma carga horária similar ao professor, em sala de aula, e neste ano teve seu regime de trabalho modificado, também uma questão que começou esse ano. A sua carga horária foi alterada de hora-aula para hora-relógio. Na prática, isso faz com que ele tenha que estar um dia a mais na escola, sem remuneração a mais para isso, trabalhando um dia a mais com o mesmo valor. Os agentes 1 são os funcionários responsáveis pela limpeza da escola, são as primeiras pessoas que os nossos alunos, os nossos filhos, encontram na escola. Eles cuidam do uniforme, são o que os alunos costumam chamar as tias, para quem os nossos alunos correm quando precisam de um chá, e até mesmo para contar algum problema. Muitas das coisas que descobrimos de nossos alunos é por intermédio desses funcionários que são capacitados para entender as necessidades dos nossos alunos. São elas as responsáveis pela merenda. A gente não pode esquecer que para muitos dos nossos alunos a merenda da escola é a primeira refeição decente, e muitas vezes a única, que essa criança vai ter.
Eles, além de ter uma sobrecarga de trabalho imensa devido à redução do número de funcionários por escola, há muito tempo não tem concurso. O governo chega ao cúmulo do desrespeito com esses profissionais, já que a grande maioria não é concursada. E no início do ano, eles começam com um número muito reduzido de funcionários, com uma sobrecarga de trabalho absurda, porque o tamanho da escola não diminui. Até que os PSS sejam devidamente contratados, eles precisam dar conta de todo o trabalho. E não por acaso, o índice de agentes Zoom afastados por lesões, especialmente na coluna, é muito grande. Os funcionários PSS, também contratados por tempo determinado, estão recebendo um salário inferior ao mínimo regional, definido pelo próprio governo do estado, que cobra dos empregadores que paguem esse valor, mas ele próprio não cumpre. Eu vou passar a palavra para a professora Solange, para que ela continue. Boa tarde a todos. Então, dando a sequência aqui, nós temos a questão da burocratização da escola, que não permite que a mesma consiga abrir as demandas necessárias, como, por exemplo, a compra de materiais para laboratórios de ciência, química e biologia, pois a escola não consegue os 3 fornecedores necessários para que seja feita a compra desses materiais, que são caros e que a PMF não dá conta de pagar. A PMF já faz muita coisa que seria papel do Estado, como, por exemplo, a compra e a manutenção de ar-condicionado para as salas de aula, a internet de qualidade, o toner usado nas máquinas de xerox. O governo do Estado vem com a questão da modernização, com a implementação de aplicativos no ambiente escolar, como o registro de classe online. De fato, modernizar o ambiente de trabalho é fundamental. Mas os senhores sabem que condições eles nos dão para que isso seja possível? Nenhuma. Cabe a cada escola buscar uma internet de suporte à conexão dos equipamentos e cabe a cada professor a compra desses equipamentos. Exatamente. O Estado é o empregador que não fornece o material de trabalho necessário para que seja realizado. Isso acontece com as empresas por aí? Não. A Frimeza, por exemplo, contrata pessoas para o escritório e a pessoa leva o computador de casa para trabalhar? Não. Ela contrata pessoas para o abate e a pessoa deve levar as facas, as ferramentas necessárias para o desempenho do seu trabalho? Não. Nós precisamos. A database, a reposição anual dos salários, é um direito previsto em lei para todo trabalhador. É a reposição da inflação feita em maio. Esse direito foi conquistado pela classe trabalhadora organizada. Quando o governo descumpre essa norma, atinge diretamente o sustento dos servidores públicos e de suas famílias. Além disso, o calote precariza o atendimento prestado a toda a sociedade e retira da economia paranaense bilhões de reais que movimentam os pequenos comércios. Hoje, o servidor público trabalha 12 meses, mas recebe apenas 10. São 17% de perdas acumuladas nos últimos 4 anos sem a reposição da inflação. Querem que tenhamos paciência? Já são 4 anos de muita paciência. Tentamos negociar com o governo por 6 meses. O governador não apresentou propostas ou estudos em nenhuma das 8 reuniões que tivemos. Não deixou outra saída para o conjunto de servidores, senão a greve geral que começou no dia 15 de junho. No início da greve, o governador disse que não negociaria com grevistas, que éramos somente 4% em greve e que teve um susto no dia 1º de julho, na segunda-feira passada, onde mais de 15 mil servidores públicos foram a ele para negociar. O governo aperta servidores, mas o mesmo abre mão de 55 bilhões de desoneração fiscal para os próximos 5 anos. Isso é,
mais do que ele deve aos servidores públicos em um ano. O perdão de dívidas é 5 vezes maior que o impacto acumulado pelo governo com a proposta de reajuste de pouco mais de 5% ao funcionalismo que está com o salário congelado desde 2016. Com esses números, todos conseguem entender nossa indignação ao sermos informados pela mídia, porque ele não foi capaz de chamar o conjunto de servidores para expor sua proposta, mostrando o quanto é mentirosa a sua fala e de que estaria aberto ao diálogo. Ele apresentou a proposta mais absurda, vergonhosa e desrespeitosa possível. Uma reposição com parcelas insignificantes a perder de vistas, começando em outubro deste ano com 0,5%, que na prática a funcionária da Escola Gente 1 daria R$ 5,07 a partir de outubro, sendo que a sua perda anual é de R$ 2.300. Para uma professora que já esteja no meio do seu plano de carreira, com uma perca de R$ 6.500 por ano, esse aumento equivale a R$ 14,36 a partir de outubro. E um policial que tem perdas equivalentes a R$ 8.300 ano, esse aumento equivale a R$ 18 a partir de outubro. A proposta é absurda, se estendendo para janeiro de 2020, com 1,5%, e janeiro de 2021, mais 1,5%, só que esse 1,5% é condicionado a um crescimento de corrente líquida do Estado em 6,5%. E em 2022, se o Estado conseguir um crescimento de 7%, e para piorar, também está condicionado à perda do direito de licenças-prêmios, previsto no nosso plano de carreira. Simplesmente desrespeitosa essa proposta. Outro motivo que nos leva a repudiar a proposta do governo Aratinho Júnior é o fato dele não nos garantir a retirada do projeto de lei complementar 04 de 2019, que congela investimentos na educação por 20 anos. O que é isso? O que isso significa? Que em 2015, o governador Beto Richa enviou para a LEP um pacotaço que destruía nossas carreiras. Fomos à luta e barramos esse ataque. Passado mais de 4 anos, Ratinho Júnior repete a fórmula de seu antecessor com mais crueldade. O projeto complementar 04 de 2019 foi enviado pelo governador no mês de abril. Sua tramitação foi suspensa após a ação dos sindicatos, do Fórum dos Servidores, porém não foi retirado pelo governador. Caso seja aprovado, a lei estabelecerá que por 20 anos o servidor público será penalizado e o serviço público sucateado. O artigo 16 estabelece as restrições, caso o governo do Estado não alcance o percentual de 10% de investimento. Então, mesmo que ele tenha condições, se não chegar nesses 10%, continuamos congelados. Nos últimos anos, esse índice teve uma média de 5,1%, ou seja, fica evidente que o congelamento se confirmará. Isso que relatamos, senhores, é apenas um pouco de todas as nossas dificuldades que enfrentamos como trabalhadores da educação. Isso, senhores, é um pouco do nosso dia a dia escolar. Há muita coisa mentirosa que circunda nos meios de comunicação contra nós. Precisa-se ter em mente que o professor não assina verbas, que nós não elaboramos políticas educacionais. Por isso, senhores vereadores, trouxemos uma carta-compromisso para que cada um assine e se comprometa em buscar uma solução junto ao deputado que apoiou e que a sociedade elegeu. Buscamos um diálogo junto ao governador Ratinho e ao secretário de Educação, Renato Feder,
para que possamos resolver esse impasse o mais rápido possível. Até porque não queremos que se repita com o governo Ratinho Júnior o que aconteceu no governo Beto Richa, em que fomos agredidos e tratados como bandidos da pior espécie. E hoje sabemos bem quem é o bandido. Precisamos de direitos, precisamos que a sociedade e o governo nos respeitem e nos valorizem. Não estamos pedindo ampliação de direitos. Essa é uma luta para mantermos direitos que já estão assegurados em lei e não são cumpridos. Direitos esses conquistados com muita luta, sofrimento e sangue de educadores que nos antecederam. Junto com esse relato nosso, eu trago uma carta dos diretores de Medianeira para Vossas Senhorias e a carta compromisso, certo? Então, grata pela atenção e o respeito e estamos abertos a questionamentos. Obrigado, Solange. Obrigado, professora Cléo. Eu quero agora abrir a palavra aos senhores vereadores. Querem se manifestar? Senhor Esteu, por favor. Cumprimentar nosso presidente, Valdecir Fernandes, vereadores presentes aqui nessa reunião, a cada um de vocês, professor, alunos, funcionários, não sei exatamente o público que está aqui, mas entendo que seja mais ou menos essas pessoas. Eu estava ouvindo aqui muito atento ao relatório ali da professora e eu estava imaginando assim, o governador de hoje, ele faz vários mandatos que ele está no governo, acompanhando lá, que foi secretário, e está junto com os últimos governadores que teve. O penúltimo governador, você também relatou ali que meteu polícia, cachorro, bala de borracha, gás lacrimogêneo em cima dos professores na greve. Lá mais para trás teve um outro governador que também botou cavalo, polícia, cachorro e com o intuito de desbaratar a greve dos professores. Então, assim, a história nossa do Paraná com relação à educação, ela é perversa mesmo. Eu estava esses dias numa audiência pública ali na UniOeste, audiência pública sobre a questão da reforma da Previdência. E nessa audiência, eu observei que ali na UniOeste eu conheço, se não estou enganado, em torno de no mínimo uns 30 anos, esse prédio ali, onde funciona. E tem uns monumentos aí na frente, e desde aquele tempo ele está inacabado e agora está quase indo ao chão, e não se faz uma melhora. Então, assim, vocês conhecem melhor do que eu isso, muito melhor. Então, isso é sinal de que os governos do Estado, até então, eles não primaram pela educação, não primaram pelos professores, pelos alunos, pela população. Porque para ter educação, primeiro você tem que ter professor. Para ter professor, primeiro você tem que ter garantia para esse professor de salário, de bem-estar, de
de dinâmica para ele trabalhar e fazer o trabalho pela melhor forma e não pela pior, né? Então, assim, para nós, acredito que para todos nós aqui, para vocês também, não seja uma coisa nova isso. E sempre que optamos pela greve, que não foi só no caso dos professores, no caso de muitas outras categorias, inclusive nós, os rurais, as greves produziram pouco ou nada. Mas, no entanto, esse sistema, esse projeto, essa forma de governar, de administrar, se instala, se enraiza, se fortalece, a ponto que as últimas eleições nós não tivemos mais segundo turno. Com tudo isso, os candidatos ganham a eleição no primeiro turno. Então, assim, eu queria que vocês dissessem aqui para nós, pode estar aqui nessa folha, eu não vi ainda, não li, mas eu queria que vocês dissessem para nós qual é a razão da greve, a maior razão da greve. Se é salário, se é pagamento, se é aumento de salário, se é aumento de benefício aos professores, ou às escolas, ou assim por diante. Porque aí a gente pode dizer, se a gente pode encampar uma força a mais aí para ajudar vocês. Eu quero dizer para vocês que eu não tive nenhuma faculdade, eu tive o ensino fundamental na vida, mas essa vida me ensinou bastante. E por isso eu sempre tive um ideal voltado para a educação. Tanto que ali onde eu moro, em Maralúcia, a gente buscou, inclusive, antes de fechar a escola municipal, que estava sendo fechada, nós conseguimos manter a escola e conseguimos criar uma escola estadual para dizer que tinha uma e nós lutamos por duas e está lá funcionando, né? Então, eu tenho uma trajetória, assim, muito grande na questão da educação. E, às vezes, eu digo brincando, porque eu sou de 1944, e em 64 deu o golpe militar. Então, eu sempre digo assim, a sorte foi meu pai ser pobre e eu não estar na faculdade, porque se eu tivesse, eles tinham consumido comigo, como consumiram com muitos estudantes, que até hoje os pais e a família não sabem onde estão, nem onde foram enterrados, nem se foram enterrados. Com isso eu consegui me safar e estar vivo até hoje. Porque se meu pai fosse rico, eu com 20 anos eu estava na faculdade. Se eu tivesse na faculdade, eu tinha ido com os que foram jogados na Amazônia, lá no alto mar, lá não sei aonde, né? Mas, enfim, eu trouxe um ideal assim voltado para que as coisas funcionem bem na educação, porque nós precisamos muito disso, muito. Por outro lado, eu digo assim, que se eu tivesse ido na faculdade, que eu tivesse tido uma boa formação escolar e universitária, eu podia também ter tido um outro meio de vida, um outro jeito de vida. Mas com isso eu acabei sendo um agricultor. Penei na vida, me bati por todo quanto foi canto, e daí me conformei com a vida de ser agricultor. Digo, se tocou para mim ser agricultor, eu vou ser então. Mas também não vou ser aquele agricultor que baixa a cabeça e aceita tudo. Optei pelo movimento sindical. Então, esse movimento sindical me ajudou muito e eu estou satisfeito hoje com esse meio que eu sobrevivi até hoje. Mas eu queria, então, que vocês nos dissessem aonde que dói. Se vocês disserem onde é que dói, a gente pode pensar de fazer alguma coisa, ou se comprometer, ou
encaminhar algum encaminhamento para o governador, para a Assembleia Legislativa, para o nosso deputado e assim por diante. Então, eu quero dizer para vocês que sou muito solidário a essa luta, a essa caminhada, e as pessoas têm mesmo que lutar por melhorar a situação, melhorar as coisas, porque de ficar quieto nós já vimos o que acontece. Obrigado. Continue aberta a palavra. Com a palavra, o vereador Sidney França. Quero parabenizar aos professores por essa iniciativa, por essa união, sabendo que vocês lutam não só por vocês, não só através de salário, não só por vocês, mas vocês lutam pelos alunos, pelos pais, pela comunidade em todo. E é muito difícil reunir as pessoas, por exemplo, uma greve, é muito difícil você juntar as pessoas, né, se unir, e vocês conseguem fazer isso, a classe de vocês consegue, são unida. Então eu quero parabenizar. Também quero parabenizar os alunos que relataram aqui os seus depoimentos, que vivencia tendo a mãe professora. Conheço de perto também, minha esposa também é professora da rede estadual. Ontem mesmo, ela foi deitar, era 3 horas da manhã. Então, é muito difícil a gente sentar num sofá, assistir um filme junto. Se eu estou assistindo, ela está estudando, preparando as suas aulas. Então, eu vivencio isso de perto e sei do trabalho do professor. Quero dizer para vocês que eu me comprometo junto, já assinei essa carta, já fiz foto, já mandei para o meu deputado, já fiz foto de nós aqui, já mandei o link para ele acompanhar essa reunião. O deputado é o soldado Fruit, que desde o início também está lutando sobre a database dos policiais militares, policiais civis, dos professores. Essa já é uma luta dele desde o início. Então, não só eu, mas já falo por ele, que a gente se compromete a estar junto com vocês. Tá bom? Obrigado. Mais algum vereador queira se manifestar? Com a palavra, o vereador Sebastião Antônio. Saudação a Sua Excelência, presidente dessa casa e demais pares que comparecem a essa audiência nessa Casa de Leis, a todos os presentes, a todas. Parabenizar aí pela participação. Nós só conseguimos atingir nossos objetivos a partir do momento da unificação e da participação. Sou favorável à questão de que cada entidade, cada classe procure buscar o melhor para os seus e de maneira organizada, de maneira embasada, para que possa ter sustentabilidade em todo o trajeto, em todo o caminho. Não é fácil atingir esses objetivos. Dizer de que eu sou um crítico nessa casa da falta de representatividade no nosso município. Quando se vota, se pulveriza. E muitos deputados recebem votos, candidatos. E aí, quando a gente acorda para a realidade, nós vamos, se hoje vamos pegar aqui, quantos dos eleitos receberam votos no município de Rio de Janeiro de forma expressiva para ter um compromisso conosco. Então, a gente, enquanto político, sofre muito isso. Porque o deputado, quer queira ou quer não, ele vai favorecer suas bases. Ele vai atender de maneira imediata, de maneira mais efetiva, aonde ele recebeu um número maior de votos. Mas isso é uma questão cultural, é uma questão de tempo, e a gente vem clareando isso ao longo do tempo. Medianeira perdeu muito na representatividade estadual. Nós, no passado, na gestão anterior, nós tínhamos vários deputados ligados, não de Medianeira, mas ligados ao nosso município. Hoje, tem deputados, tem vereadores que estão se apegando, né,
a alguns deputados do partido, para poder trazer a medianeira. Então, não é aquela questão de que o cara foi o mais votado aqui, que vai nós ligarmos para ele, ele vai simplesmente abrir as portas, vai brigar. Então, você vê que a coisa precisa ser de todos os municípios, precisa haver uma corporação de forças muito grande para poder chegar a ver mudanças. Também, nós temos nessa casa, nem todos os vereadores apoiaram o atual governador. Então, também tem uma questão aí para ser administrada. Muito mais, de forma muito mais bem-vinda, de repente, quem apoiou, do que, de repente, os opositores que apoiaram. É assim, a política, é a vivência da questão. Então, nós temos que fazer a coisa conjunta para ver se a soma de tudo isso possa gerar resultados. E é fundamental. Eu vi que aqui a Carta Compromisso ainda fala somente de gestão 2017 e não fala a gestão até 2021, 22. E também o partido, a coligação, mas são detalhes para serem ajustados. Mas na carta é que tem aí alguns pontos, senhor Esteu, na carta que o presidente recebeu, que a gente acabou de ter acesso, nem todos os vereadores tiveram, aí tem pontuaram aí, né? Aquela questão do senhor Esteu está nesta carta que foi entregue ao presidente. Então aí já tem alguns pontos, e é esses pontos aqui os principais. É nesse que nós temos que... É só para poder... Até os outros vereadores que também não receberam, porque todos nós recebemos a carta compromisso, mas a pauta aí, não. Então, senhor Esteu, nessa questão aí, nessa carta, outra carta, está os pontos principais. Porque aqui o que nós vimos foi discorrendo tudo o que está acontecendo. Aqui eles pontuaram, efetivamente, os pontos que têm que ser levados à frente. Claro que agora nós estamos em recesso. Não sei se... Também poderia ser, de repente, ser interessante, porque também os deputados estão na região, para poder trazer eles à medianeira, né? Fazer eles, efetivamente... Você deu uma parte, vereador. Pois não? Na verdade, hoje foi a última sessão ordinária da Assembleia Legislativa. Os deputados também entram em recesso a partir de amanhã. Então, hoje foi a última reunião. Mas daí vão estar nas suas bases. E, de repente, então, esse é o motivo, de repente, de poder estar conversando de perto e trazendo esse conhecimento, que foi nos explanado aqui. Né? Levar a realidade que está aqui, nas bases, né? Nas escolas, nos municípios, para que quando o projeto chegar para uma discussão, ou exigirem a participação dos deputados e deputadas, eles tenham real conhecimento de tudo que está acontecendo e que não chegue somente pelas lideranças do partido ou pelas lideranças do governo. Então, é interessante que esse trabalho seja feito e aproveitar a questão aí, então, desse recesso que, de repente, os deputados estão próximos. Foz do Iguaçu, Cascavel, são mais próximos a nós, que elegeram representantes, né? Poderão estar... É uma sugestão. Eu acredito que o caminho político é essa questão. É o conhecimento, é trazer para as bases, fazer com que possa ser ouvido. E muitas dessas questões que vocês pontuaram aqui é do nosso desconhecimento no dia a dia. Né? Se fala em greve, e a primeira coisa que fala, não, é questão salarial. Estão brigando por questão salarial. Então, a coisa é muito mais ampla e que merece aí uma atenção e um conhecimento e um aprofundamento melhor. Então, fica aí, Sua Excelência, minha sugestão, parabenizar a todos que estão enganjados na busca aí de encontrar, e eu digo de seguinte, de maneira rápida, uma solução. Pelo que vocês colocaram aqui, faltam 5 dias para um mês. Isso aí tudo vai representar para vocês também problemas. Né? Chega final de ano, não tem Natal, não tem férias, né? Os pais também têm suas complicações, porque têm as suas férias já programadas. Enfim, é um transtorno muito grande. Gostaríamos que todos agora estivessem entrando em férias, né? Mas, pelo jeito, isso não vai acontecer
tão rápido. Então, também é algo que a gente busca de que a solução aconteça da maneira mais rápida possível, porque quanto mais tempo se passar, maiores serão os problemas de ambos os lados. Problema de desgaste do governo e também o problema para ser administrado depois, quando dá volta às atividades, tanto dos pais, dos alunos, quanto dos professores. Obrigado. Continue aberta a palavra. Palavra o vereador Tarcísio Becker Sobrinho. Cumprimento o presidente Valdecir, demais companheiros vereadores, professores aqui também hoje, com certeza reivindicando algo de justo, perdas salariais. Eu acho que quem não briga por sua classe também não vence. Sabemos aquelas velhas histórias de todo administrador que quando começa o mandato, caixa quebrado, não tem dinheiro. Isso já é uma justificativa velha que nós conhecemos há longos anos. Apesar de todo o esforço que vocês estão fazendo, reivindicando as perdas salariais, principalmente melhores condições de trabalho, com certeza, fizemos voto que vocês consigam as suas reivindicações, que aqui na Câmara nós também tomamos muito cuidado, que quando vê os projetos de lei para nós votar, sempre cuidamos quando existe algum gasto por parte do Poder Executivo, ver se está dentro daquilo que prevê a lei. Por exemplo, na folha de pagamento, salários, o regime prudencial, que não pode ultrapassar. Nós hoje não acompanhamos o governo do Estado, como se encontra também. Se acaso tiver margem ainda, para chegar a esse regime prudencial, e com certeza eu acho que ele deveria, olhar um pouco para o lado dos nossos professores. A gente sempre diz assim, cuidar de uma criança, duas, numa família, já é difícil. Agora, de 20, 25 crianças numa sala de aula, é mais complicado ainda. Temos mais atenção, então os professores realmente merecem um olhar especial por parte do nosso governo. Boa sorte a todos, tá? Obrigado. Continue aberta a palavra. Com a palavra, o vereador Antônio França. Quero cumprimentar a professora Cléo, a professora Solange, cumprimentando as duas professoras, cumprimento a todos os professores, cumprimentar também a Carol e cumprimentando a Carol, a todos os alunos e pais, cumprimentar o nosso presidente Valdecir Fernandes, os demais colegas vereadores. Somos 9 vereadores aqui em Medianeira. Está ausente o Valdir de Oliveira, por estar em missal, no velório do seu Luiz, mas já pediu para que dissesse a vocês que ele é parceiro nessa luta. Inclusive, a esposa dele também é professora, vocês sabem, e ele conhece muito bem a luta de cada um de vocês. Eu tive, em 2015, em Curitiba, cobrindo a reivindicação feita, o manifesto por parte dos professores, e confesso a vocês que em toda a minha carreira como radialista, foi o pior momento na minha carreira, ver professor que merece maior respeito sendo tratado daquela forma. São imagens que não saem da minha cabeça. E lamento muito o que está acontecendo agora no governo Ratinho também. A proposta feita pelo governador, eu vejo que muita gente encarou como uma piada, né? Não preciso nem entrar aqui nos detalhes. A proposta feita para corrigir as perdas salariais dos valorosos professores que têm
sem dúvida nenhuma, o merecimento ao longo do tempo aí de reconhecimento. A gente sabe que uma nação, para crescer, para evoluir, tem que começar na educação, né? É a base de tudo. E o país que quer melhorar tem que valorizar os educadores, desde o município, estado, a União, né? Tem que se fazer algo nesse país no sentido de valorizar o professor. A reivindicação que vocês estão fazendo é justíssima. Vejo aqui a presença de 8 vereadores. O que não está presente está, né, justificando aqui a ausência e manifestando o seu apoio. Acredito que a forma que vocês estão fazendo é a mais sensata, buscando o apoio dos representantes. Cada um de nós aqui fomos eleitos pela população do nosso município. Portanto, representamos a população do município de Medianeira. E é dessa forma, através do vereador, do deputado, como bem colocou o vereador Sebastião Antônio, temos muitos deputados que foram muito bem eleitos aqui, quer dizer, receberam uma votação muito significativa aqui no município de Medianeira. Infelizmente, alguns deles talvez não tenham um vínculo com o nosso município, mas recebeu votos aqui. E nós precisamos cobrar desses deputados uma atitude. Eu lamento o fato do meu deputado não conseguir ser reeleito, o deputado Ademir Bir, inclusive que em 2015 votou contra o projeto do governador, mesmo ele sendo eleito na base do governo do Estado, nas reuniões que fizeram, quando estavam falando sobre o projeto, antes mesmo de ir para o plenário, ele se manifestou contrário, e o tempo todo foi o contrário, votando contra o projeto naquela ocasião. Por entender a importância que tem o educador, o professor, e não foi reeleito, mas na função também de radialista, eu quero assumir o compromisso de vocês aqui de poder cobrar os deputados, porque boa parte deles, quando vem aqui para a nossa região, o primeiro veículo que eles procuram é a rádio, né? Para poder se comunicar com a população. Então, através desse contato, me coloco à disposição para que eu possa estar também dando uma contribuição, conversando com esses deputados. Já está assinado aqui a carta compromisso. Valdir de Oliveira assumiu o compromisso de assinar também. Vou ficar com uma cópia para depois, para que ele possa assinar posteriormente. E creio que teremos aqui o apoio de todos os vereadores em prol dessa causa que é tão importante. Obrigado. Continue aberto. Com a palavra, o vereador Nelson de Bono. Quero cumprimentar nosso presidente, Valdeci Fernandes, os demais vereadores, por presente, as pessoas que nos acompanham pela página no Facebook, né? Muito boa tarde. Quero parabenizar os coordenadores desse movimento, um movimento pacífico, bonito, muito ordeiro. Continue nesse ritmo, né? Nesse sentido. A minha preocupação em relação ao governador que ele faça o que o nosso presidente vem fazendo, né? Agora começa a liberar emendas parlamentares, não que os municípios não precisam sim. O que não precisa é dessa troca-troca, né? Acaba liberando recursos para que os deputados possam votar e atender os anseios do governador e do presidente. Então, eu espero que o Ratinho Júnior não faça o que o presidente tem feito com a Previdência, né? E atenda, sim, as reivindicações dos senhores professores e alunos também que estão penando com essa educação. Seria isso, presidente, devolvo a palavra. Mais algum vereador que queira se manifestar? Não? Bom, eu
Eu quero aqui, em nome da Câmara Municipal, agradecer a presença de cada um de vocês aqui, dizer que eu trabalhei com o deputado Nelson Luerce, ele é do PDT, eu estou no PSDB, mas foi um acordo que nós fizemos naquela oportunidade, ele está no 3º mandato, ele é solidário à causa do professor, inclusive esteve na Assembleia, mandou um áudio, não vou retransmitir porque fica uma coisa muito complicada, mas ele fala bem, ele disse que ontem tentaram negociar com o governador, parece que aumentou para 2% a partir de janeiro, era 1,5%, aumentou para 2%. Ele falou, vereador, está difícil a negociação com o governo, então eu também me comprometo aqui com esta carta e em viabilizar a conversa, enfim, em ter um acesso a ele. Já disse isso para Solange, passei o contato do deputado para Solange para que ela conversasse com ele, porque acho que a política é assim. Quem veio pedir voto tem que dar respaldo. Muito bem, lembrou o vereador Sebastião Antônio, quem veio garimpar voto aqui em Medianeira tem que dar o respaldo do porquê veio buscar os votos. Teve deputado estadual que fez 1.000 votos, nunca mais voltou aqui. Nunca mais voltou em Medianeira. E isso, vocês, os professores, são sabedores disso, são formadores de opinião. Nós precisamos melhorar isso, como disse o vereador Sebastião. Com o tempo a gente vai aprendendo a fazer algumas coisas, mas infelizmente teve gente que veio aqui, levou voto e não voltou mais. Não sai da capital. Mas nós estamos aqui e precisamos dar respaldo para vocês no que for importante e necessário. E nós estamos juntos nessa causa. Nós, como vereadores, representando do nosso município, os nossos alunos, os pais de alunos, professores, enfim, o cidadão de bem aqui do nosso município precisa do nosso respaldo. Mesmo porque, como diz o senador, quem nos paga são vocês. É o imposto de cada um que paga os políticos, tanto municipal, estadual e federal. E nós precisamos dar esse respaldo para a nossa população. Temos que olhar no olho das pessoas e não fugir da nossa realidade. Então eu quero dizer que da minha parte, Solange, o meu contato foi contigo, eu vou continuar cobrando o deputado Nelson Luerce, é o deputado que eu tenho trabalhado e com quem eu tenho maior vínculo. Claro, com outros deputados também, que a gente tem acesso. Quando a gente vai a Curitiba, a gente vai à Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, visita gabinetes e procura trazer benefícios para o nosso município e criar uma interação maior com os nossos deputados. Infelizmente, a nossa região ficou descoberta de deputados. Nós temos aqui, hoje, 2 representantes, o deputado Frutti, que é de Foz, que o vereador Sidney trabalhou, Nelson Luerce, que eu trabalhei, e os deputados, posso citar? Hélio Rusch, o vereador Sebastião Antônio, que infelizmente não se elegeu, o vereador Ademir Bir, que o vereador Antônio França e o vereador Valdir trabalharam, não se elegeu. Então nós ficamos carentes das nossas autoridades aqui a nível estadual no nosso município. E é isso que a gente tem que começar a rever. Gente, muito obrigado. Obrigado pela participação de vocês. Aqui é a casa do povo. Aqui está aberto para a gente falar aquilo, as verdades, aquilo que o coração sente também. Como diz o senhor Esteu, qual é a tua dor? Aqui a gente tem que falar. Se fala bem, se fala mal, se fala caboclo, se fala o português bem falado, mas tem que dizer qual é a tua dor. Então nós estamos juntos nessa luta e fica aqui aberto, se mais algum de vocês quiser se manifestar. Nós, enquanto vereadores, agradecemos a presença de vocês aqui e estamos solidários na causa de vocês. Muito obrigado. Presidente, só complementando a fala, eu quero dizer que já repassei tanto a carta quanto aqui as reivindicações, fiz foto, mandei para o deputado, mandei o link da transmissão ao vivo para ele também e posso repassar o contato dele também sem problema para quem, pode ser para Solange, vocês devem ter um grupo de WhatsApp, alguma coisa, né? Eu posso repassar o número dele também para vocês também ter esse contato direto com ele sem problema. Tá bom?
Eu gostaria só de responder alguns questionamentos. Acho que seria importante, na fala do vereador Aristeu, que que cumprimento de pauta faria com que a greve encerrasse. Os motivos principais. Nós precisamos, primeiro, da abertura de um diálogo que seja real, verdadeiro, concreto. A retirada do projeto de lei complementar que destrói as nossas carreiras, essa é uma pauta principal, a retirada daquele projeto que rejeitamos em 2015 e que novamente está sendo colocado agora. A forma de contratação dos professores e funcionários PSS, que não haja aquela forma de provas e bancas, e que, se houver, seja na forma de concurso público, então, já que se vai ter todo esse investimento para montar a banca e fazer prova, que seja um concurso público, de fato. Que o salário do agente 1, do funcionário de escola, seja equivalente ao mínimo regional, que foi determinado pelo próprio governo do Estado, então que ele cumpra essa lei que foi criada por ele mesmo. E sobre a database, só deixando bem claro para todos, o que nós exigimos, o que nós temos de dívida, 17%, que são dos últimos 4 anos. Mas, por entender que este governo é novo, nós queremos somente o do último ano e negociamos o restante. A dívida, então, de 17%, nós estamos cobrando somente do último período 4,94%. E como é uma dívida deste último período, ele não pode se estender para o próximo ano. Ele tem que ser resolvido neste ano, parcelado, mas neste ano que se encerrem as parcelas. Porque no ano que vem já tem mais uma corrente aí de inflação que para o ano que vem tem que ser negociada. Em relação aos valores, como bem disse o vereador Tarcísio, a questão da preocupação com o regime prudencial, nós fizemos todos esses cálculos. Nos últimos 10 anos, esse é o ano com a menor folha de pagamento. Então, existe sim espaço para que seja cumprido esse compromisso. E se fosse algo que nós estivéssemos pedindo aumento salarial, poderia se alegar isso, mas isso não é aumento. Nós estamos há 4 anos com salários congelados. Então, o que nós queremos é que o governo cumpra com as metas, cumpra com o que está posto, até porque as despesas só do secretário de Educação, nestes 6 meses, com viagens e diárias, foi de R$26 mil. Se não houvesse verba, então, que se economizasse nessas questões também. A gente está vendo um gasto absurdo em outros pontos, como todos aqueles que foram citados, e as questões que são compromisso não estão sendo cumpridas. Então, se é lei, e nós, não cumprindo lei, nós sabemos o que é feito. Nós somos obrigados a cumprir. Então, nós queremos que o Estado somente cumpra a lei. Eu acredito, se alguém tiver interesse de fazer alguma fala que talvez vocês acreditem que seja importante, fiquem à vontade. E eu agradeço muito mesmo a presença dos vereadores que estão aqui, porque é como os senhores disseram, é a nossa base, é para quem a gente tem que pedir socorro mesmo. Assim, os deputados em Curitiba estão reclamando porque as caixas de e-mails, de mensagens, de WhatsApp e telefones não param. Porque, sim, nós temos aí todos os servidores públicos e cada um na sua base fazendo toda a cobrança e é feito com certeza. Até os deputados pediram para dar um tempo, mas não, porque nós não temos tempo, nós queremos voltar para a sala de aula, até porque lá é o nosso lugar. Bom, então queremos agradecer a presença dos vereadores que se disponibilizaram em vir nessa tarde aqui, a vocês também que vieram, fizeram parte desta reunião importante, necessária, imprescindível, para que nós possamos, juntos, buscar uma solução. Aos internautas, nosso muito obrigado a todos, uma excelente tarde e queira Deus que nós consigamos nosso objetivo.